Uma vez que nós tenhamos então todo o nosso retângulo, aqui no caso eu estou fazendo um retângulo, tecido das florzinhas que nós vimos anteriormente, e tudo bem se você não viu a aula onde eu mostrei como fazer o ponto das florzinhas. Você pode clicar aqui no vídeo e acessar a aula das florzinhas. Outro detalhe, na descrição do vídeo no nosso canal do YouTube, os links para a aula ficam também disponíveis. Bem, então uma vez que nós tenhamos esta parte já tecida, eu venho hoje mostrar para vocês como nós devemos trabalhar o contorno da peça, que seria o barrado, o acabamento. Aqui eu vou utilizar um segundo padrão de cor, eu estou utilizando o Barroco Multicolor, né? Aqui no tom do amarelo mescladinho, e você, claro, vai ornar a cor desta parte com a cor que você fizer a base da sua peça, ou ainda fazer também com a mesma cor, fica a seu critério. Como nós temos que fazer as extremidades, eu já vou iniciar o nosso barrado próximo à extremidade para que você possa ver como trabalhar ao chegar nela. Nós vamos precisar de uma continuidade de 1, 2, 3, 4, 5 pontos na nossa base para cada pedacinho do nosso barrado. Neste caso, eu já venho com um ponto preso na base, deixei um ponto baixo já feito, e nós vamos, no ponto que vem a seguir, fazer um novo ponto baixo. Entre um motivo e outro, nós sempre teremos pontos baixos de intercalamento. Nós faremos 1, 2, 3 e 4 correntes, laçaremos e sobre a nossa terceira corrente nós puxaremos uma laçada e traremos esta laçada para cima de modo que ela fique com aproximadamente a altura de um ponto alto. Vamos laçar, no próximo ponto de base faremos o mesmo processo. Vamos laçar e mais uma vez no próximo ponto de base o mesmo processo. Lace e você virá na base do seu trabalho e fará a primeira passada, laçará, a segunda passada, laçará e a terceira passada. Percebam que vai ficando cheio de laçadas na sua agulha. Laçará novamente, pulará um ponto de base e no próximo você começará novamente a primeira passada, a segunda passada e a terceira passada. Laçará e esta laçada deverá passar por dentro de todas estas alças que você tinha na sua agulha. Ajuste bem o tamanho do fio para que fique bem preso e trave com uma corrente, deixa bem justinho, tá? Na continuidade, você fará uma corrente e alargará de modo que fique com a mesma altura que você teve aqui nesta base. Lace, faça uma primeira passada no miolinho, mais uma vez lace e você faz aqui o que seria a terceira passada do seu miolinho, tendo em vista que você tem esta alça já feita no início. Lace, passe por dentro de todas as laçadas e trave com uma corrente. Faça mais uma corrente de intercalamento, lace e mais uma vez faça a primeira passada, a segunda passada e agora a terceira passada. Lace, passe por dentro de todos os pontos e trave com uma corrente. Faça uma corrente de intercalamento, venha até a base, aonde você tem a sua última pétala da base, passe a agulha e faça um ponto baixíssimo. Aqui você tem um motivo de florzinha completo. Você fará no ponto que vem a seguir um ponto baixo. Estou na virada, faço uma corrente, no mesmo ponto de base faço outro ponto baixo. Então, você observa que na viradinha você terá 2 pontos baixos intercalados de
uma corrente. Basicamente, todas as extremidades são feitas assim. Novamente, eu vou fazer 1, 2, 3 e 4 correntes, vou laçar e vou reiniciar o processo da florzinha. Então, aqui, veja só, vou fazer a primeira passada, vou trazer na altura, laço, vou fazer a segunda, opa, vem cá, menina, a segunda passada e vou trazer na altura, laço e faço a terceira passada. E é claro, vou trazer na altura. Observe que nós estamos então na lateral. E esta lateral precisa receber também pétalas, porém eu não tenho pontos para me guiar, eu preciso me orientar pelo espaçamento que nós temos, seja dos pontos altos, seja das correntes. Então eu vou laçar e o que seria o meu próximo ponto? Eu passo a agulha e eu faço a primeira passada e laço, eu faço a segunda passada e eu laço, e eu faço a terceira passada. Mais uma vez eu vou laçar, vou dar um espaçamento que seria o ponto de intercalamento que nós vimos aqui, e no que seria o próximo ponto, eu reinicio. Primeira passada, laço, segunda passada, laço, e terceira e última passada. Vou laçar e passar a laçada por dentro de todos os pontos. Vou travar ajustando bem, porque tem que ficar bem fechadinho. Faço uma corrente, alargo, laço e na base, no miolinho, eu vou fazer 2 passadas. Vou laçar, arrematar e travar. Uma corrente de intercalamento, laço e no mesmo ponto, né? Faço a segunda passada agora e a terceira para finalizar. Vou passar por todos os pontos, vou travar uma corrente, venho na base e ponto baixíssimo. Faço um ponto baixo a seguir e aqui eu vou alargar para eu te mostrar como é que fica então a nossa extremidade já preenchida com 2 florzinhas. Uma está no que seria a minha horizontal e a outra já está no que é a minha vertical. Agora é só continuar tecendo as florzinhas aqui, que é a minha vertical, e fazer o contorno todo, na verdade, da forma que nós apresentamos aqui para vocês. Vou fazer o contorno todo e eu volto aqui para te mostrar o resultado. Tendo terminado, então, todo o contorno com esta etapa do barradinho, eu ainda vou sugerir a vocês a inserção de uma terceira cor, para que nós façamos, junto com as florzinhas, folhas, para encerrar a execução. Então, eu venho aqui com o Barroco Multicolor Brilho no tom de verde para fazer essa etapa. Nós vamos começar escolhendo qualquer flor em qualquer ponto do seu trabalho, aonde você vai trabalhar inicialmente sobre o contorno da florzinha. Então, aqui, por exemplo, eu vou passar a minha agulha, eu vou trazer uma laçada e essa laçada vai ser arrematada com outra, fazendo então um ponto baixo inicial. Vou trabalhar sobre a florzinha 3 pontos baixos, sendo que você sempre pegará a bordinha, olha, deixa eu mostrar aqui, ó, tá vendo que você tem as 2 alças? Você vai pegar aqui por trás, que é para você não perder o desenho da sua flor. Então, aqui, ó, peguei e puxei o fio de uma maneira que não deveria. Vou fazer novamente. Então, aqui, você percebe que mesmo tendo um ponto baixo, o formato circular do que seria a pétala se manteve aqui. A mesma coisa vai acontecer aqui também, ó. Vou pegar por trás, eu vou fazer o ponto baixo. Olha lá, ó. Percebe que essas alças vão desenhando o formato que é para ser mantido? Pois bem, agora eu vou fazer uma continuidade de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esta última será arrematada na primeira com um ponto baixíssimo e você obterá um arco.
você fará uma corrente e do lado oposto aonde nós estamos, nós vamos trabalhar a continuidade dos pontos. Então, eu tenho um ponto baixo, eu tenho um meio ponto, eu terei agora uma sequência com 3 pontos altos. Então, agora você vai acompanhar o segundo ponto alto da sequência e o terceiro ponto alto da sequência. Neste ponto, nós já estaremos no que é a metade deste arco. Nós faremos uma corrente e reiniciaremos a sequência de trás para frente. Então, eu vou começar com 3 pontos altos. Aqui, o primeiro, agora o segundo e agora o terceiro. Um meio ponto e agora um ponto baixo. Eu vou passar a agulha pelo primeiro ponto baixo do início da sequência, puxar uma laçada e arrematar. É o ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar a próxima florzinha. Então, eu vou pegar aqui por trás, eu vou fazer um ponto baixo. Na sequência, mais um ponto baixo. E na sequência, mais um ponto baixo. Então, percebam que você tem uma folha entre as florzinhas. Você pode fazer um intercalamento maior de folhas. Então, ao invés de você ter uma folhinha entre cada uma das flores, você pode fazer as 3, ó, você viu aqui que eu fiz os 3 pontos baixos, e você já vir para cá. Neste caso, eu te indico fazer um 4º ponto baixo, que é para que você chegue mais próximo à beirada e possa buscar o ponto do outro lado, ó. Então, aqui que eu vou buscar agora, olha aqui, ó. Porque assim você ganha um espaçamento entre uma flor e outra e consegue segurar. Então, aqui seria a ideia, caso você vá fazer somente uma folha a cada 2 flores, né? Então, não é em todo o intercalamento que teria folha, tá? Então, aqui neste caso, eu teria uma outra folha entre esta e esta flor. Você pode fazer a quantidade de intercalamentos que você desejar, assim como você pode também fazer em todos os intervalos de uma flor e outra. Tá joia, minha gente? Então, eu aqui vou optar por fazer em todas, tá? Então, eu sempre vou manter os 3 pontos baixos e aí eu já faço a minha sequência de 6 correntes. Olha aqui a terceira, a 4ª, a 5ª e a 6ª. Eu vou transformar aqui com um ponto baixíssimo em um círculo, faço uma corrente e vou iniciar aqui a sequência de pontos com o ponto baixo, um meio ponto, a sequência de 3 pontos altos e você já acompanhando aqui o segundo ponto alto e agora o terceiro ponto alto, faço uma corrente, laço, reinicio a sequência com os 3 pontos altos e você já vê agora o terceiro ponto alto da segunda sequência, faço o meio ponto e eu encerro com o meu ponto baixo, passando a agulha pelo primeiro ponto baixo da sequência e arrematando com um ponto baixíssimo. Volto a trabalhar então a minha próxima flor, fazendo os meus 3 pontos baixos, então você acompanha o segundo e aqui o terceiro, reiniciando todo o processo que nós vimos aqui na nossa folha anterior. Então, fica aqui essa dica para vocês. Mais uma vez, eu vou fazer o contorno todo e eu volto aqui para te mostrar o resultado. Pessoal, agora que eu tenho a carreira de folhinhas toda tecida, observando o resultado, eu achei que seria interessante nós fazermos mais uma carreira, aonde nós vamos dar um formato mais definido para esta carreira. Então, o que seria a nossa última carreira nas folhinhas? Na verdade, não foi. Durante a execução, a gente vai tendo ideias, e aí, colocando em prática, vamos vendo que o resultado é muito interessante. E foi exatamente isso que aconteceu
agora. Então, para você que está acompanhando o vídeo desde o início, me desculpa por ter dito que era a última, mas realmente agora eu achei que inserir esta nova carreira vai agregar um valor visual muito grande para nossa execução. Então, minha gente, nós vamos tecer o que é agora a nossa última carreira com o Barroco Multicolor, só que agora sem brilho. Eu estou usando sem brilho, mas você, se quiser continuar com este daqui mesmo, tudo bem, tá? É opcional. Bem, nós vamos fazer esta carreira da seguinte forma: serão trabalhados leques ao redor das folhas, levando em consideração que você trabalhará um ponto antes do meio e um ponto depois. Cada folha recebe 3 pontos de base trabalhados, um antes, o central e um depois, ok? Tendo já um ponto na agulha, eu vou escolher qualquer folha e eu já vou pegar, inclusive, veja, as duas que são diagonais, que vão fazer a virada, e você verá que não há necessidade nenhuma de alterar o padrão desta última carreira, porque ela se adapta as viradas também, independente se você tem uma folha antes ou exatamente na virada. Então, pessoal, vou passar a agulha aqui no meu primeiro ponto a ser trabalhado na folha, né? Vou puxar uma laçada e com outra eu vou arrematar os 2 pontos fazendo um ponto baixo. Vou fazer 1 e 2 correntes porque eu trabalharei sempre leques com pontos altos. Vou laçar e ao redor do intervalo da sua folhinha vamos trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui você observa que nós temos um total de 3 pontos já feitos. Vamos fazer 1, 2 e 3 correntes e vamos passar a agulha pela primeira com um ponto baixíssimo a arrematar, transformando em picô. Mais uma vez, 1, 2 e 3 correntes e o mesmo processo sendo feito na primeira corrente, transformando em picô. E pela última vez, 1, 2 e 3 correntes e vamos transformar em picô. Estes 3 picôs vão virar uma florzinha. Para isso, você vai passar a agulha pelo primeiro ponto do seu primeiro picô, puxar uma laçada e arrematar. Você terá, então, uma florzinha de 3 pontas. Você vai continuar laçando e fazendo ao redor do mesmo intervalo da mesma folha, mais 2 pontos altos. Então, aqui você vê que eu já faço o meu segundo ponto alto. E para encerrar o leque desta folha, eu laço e naquele ponto que vem após o intervalo, eu faço um ponto alto. Então, os leques são compostos desta forma. Em todas as folhas nós faremos. Nós vamos laçar e vamos para a próxima folha, aonde eu inicio no ponto anterior ao intervalo, fazendo um ponto alto, laçando e fazendo no intervalo 2 pontos altos consecutivos. Na sequência, eu farei as minhas 3 correntes e transformarei no que é o meu primeiro picô. Faço mais 3 correntes e transformo mais uma vez o meu segundo picô. E agora, mais 3 correntes e eu vou aqui transformar no meu terceiro picô. Venho no primeiro picô, passo minha agulha e eu arremato. Então, os 3 picôs geram a minha florzinha. Vou aqui laçar e no mesmo intervalo eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, você aqui já acompanha o segundo. Laço, no ponto que vem a seguir, um ponto alto somente. Vou laçar, eu vou para a próxima folha, deixando um ponto alto já preso, e eu vou te mostrar o resultado. Olha aqui, ó, o que a gente vai obtendo. Você vai vendo que o desenho da folha vai ficando bem aberto, bem modelado, o visual, né, o que a gente vê da peça fica bem definido, diferente de quando nós estamos assim, ó, que ela fica meio viradinha e ela fica solta. É claro que arrumando vai ficar bonito, mas
A ideia de manter assim, olha, sempre na posição correta é bem interessante. Bom, uma vez que nós tenhamos então feito todo este contorno desta forma como eu apresento aqui para vocês, você que decidiu fazer todas essas carreiras, né, de acabamento, terá a sua peça totalmente tecida, totalmente completa. Pessoal, permitam-me mais uma vez agradecer pela audiência de vocês, convidar vocês a se inscreverem em nosso canal, manter-se atualizadas nas novidades que nós traremos para vocês semanalmente e contar com a presença de vocês na nossa próxima aula, que será na próxima quarta, às 14 horas. Muito obrigada e até lá!